Olá, boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui, vou botar um comentário fixado. Oi, Luísa, tudo bom? Tô fixando. Oi, Marcele. Fixando um comentário aqui, vamos ver se eu consigo. Oi, Gui. Hoje a live vai ser bem legal. Bom, eu não sei por que eu não consigo fixar esses comentários, mas vamos lá. Hoje eu tenho companhia aqui na minha live. Meu gato tá aqui, querendo participar, me pedindo atenção. Bem, hoje nós vamos conversar. Oi, tudo bom, Cleusa? Hoje nós vamos conversar de como ficar calma para dirigir, né? Então eu queria que vocês deixassem aí, eu tentei fixar o comentário, mas não consegui. Que vocês me comentem as situações que vocês ficam nervosas, que gostariam de ter essa tranquilidade, para que a gente possa ir conversando. Eu separei 10 dicas para a gente ter calma no dirigir, certo? Mas lembrando assim, são dicas que a gente precisa agrupar elas ou às vezes precisa ir mais profundamente nesse sentimento, tá? Que o nervosismo é um sentimento. Então a gente precisa ir mais profundo. E daí essa profundidade eu faço no presencial na consultoria ou online na mentoria. Então a gente tenta ajudar vocês, mas tem situações que a gente precisa ir mais profundamente nisso e daí precisa de um apoio mais individual, certo? Mas vamos lá. Essa luz tá bem ruim hoje pra mim aqui. Deixa eu fazer assim. Oi, Elia. Vamos conversar então? Se vocês puderem deixar aí qual é o momento que vocês ficam nervosas, que gostariam de ter tranquilidade, já ajuda pra gente conversar. Separei 10 dicas pra gente ter calma para dirigir, tá? Para dirigir com tranquilidade. Oi, Dani. Ah, já tem a tua dúvida, né? Dirigir com tranquilidade na rodovia. Rio Grande é lindo. Cassino. A gente conversou segunda-feira bastante. É bem legal isso, saber a história de vocês. Me ajuda bastante também nos posts. O movimento, Cleusa, todo o movimento do trânsito, tá? Isso é importante. É a mesma coisa da Dani. É o que o outro faz, né? O movimento do outro é que atrapalha bastante e dá uma insegurança, né? Eu também gostei bastante de conversar. Vamos lá, então. Primeira dica da noite, para dirigir tranquilo. A gente vai começar fora do carro, desculpe, dentro do carro, mas com ele desligado, tá? A gente vai sentar, se acomodar, arrumar espelho, arrumar banco, fazer todo o nosso ritual, botar cinto, segurar no volante e trazer da nossa memória uma sensação muito boa, muito agradável. Trazer uma lembrança de um momento que tu foi muito feliz, para que aquela energia de felicidade, de tranquilidade, já antes de ligar o carro, já fique com a gente. Oi, Diana. Falei com a Diana hoje também. Amanhã vou postar uma mini consultoria que eu gravei para ela, também bem legal. Então, a primeira dica é trazer uma sensação agradável na hora que a gente senta no banco do motorista.
É o primeiro passo para que a gente consiga seguir, depois de ligar o carro, seguir com tranquilidade. Concentra, fecha o olho, pensa numa coisa agradável, num momento bom. Vamos pensar assim, em momentos agradáveis. Um momento que um filho nasceu, aquela emoção, aquela coragem que nasce da gente, ou o dia que a gente se formou, o dia do casamento. Então são todas coisas que a gente tem um bom sentimento, traz para esse momento antes de ligar o carro, certo? A outra dica é: as pessoas não têm bola de cristal. A gente tem que dizer o que a gente sente. Tem que dizer para quem está no carona, para quem está no carro junto. No caso da Dani, ela carrega o filho dela, né? Então senta com ele, Dani, e conversa e diz assim, ó, a mãe está aprendendo a pegar a rodovia, eu ainda fico muito nervosa, eu preciso que tu me ajude, que tu fique tranquilo, que tu bote o cinto, que tu fique quietinho no banco de trás, conversa toda a situação. Eu preciso que tu ajude a mãe em não fazer muito bagunça, não fazer muito barulho que vai tirar a minha atenção. Então são coisas que a gente tem que conversar. Oi, Vicky. Ó, o caso da Vicky, ela dirige com o pai do lado. Então chegar e falar, ó, tu me deixa nervosa se tu fica me dizendo o que eu tenho que fazer, qual a marcha que eu tenho que colocar, que eu tenho que olhar para lá ou para cá. Comentem, falem, botem para fora tudo que vocês sentem naquele momento para a pessoa que está no carro junto ajudar, não atrapalhar mais ainda que a gente já está nervosa, já tá com ansiedade, já está naquela situação tensa e ainda tem alguém ali atrapalhando. Então, tem que falar o que sente, tem que botar para fora, tem que falar exatamente aquela situação. Eu, por exemplo, eu não gosto que alguém do meu lado fique mexendo. Oi, Adriele. Eu não gosto que alguém que está no carona fique mexendo no rádio, nos botões do ar-condicionado, que fique mexendo no painel. Me tira a atenção, me deixa tensa. Então, quando chega alguém diferente que já não sabe disso, eu já falo, ó, não gosto que mexam, né? Quer mexer no rádio, quer mexer no ar, mexe enquanto a gente está parado. Deixa eu ver o que a Vicky disse. Comecei a pedir para não falar em nada. Mas a gente tem que falar. Vai diminuir um monte a ansiedade e o nervosismo e a gente vai conseguir dirigir com tranquilidade. Essa é a segunda dica. A terceira dica. Descobrir o que a gente erra. O que a gente erra? A gente erra engatar em vez de segunda, terceira. A gente erra o ponto da embreagem. A gente não consegue arrumar os retrovisores. O que a gente está errando? Isso tudo antes de ligar o carro. Para que a gente precisa saber onde a gente está errando? Para treinar mais aquilo. Tá errando o ponto de embreagem? Fica na garagem, no estacionamento e treina até alcançar onde é o ponto da embreagem do teu carro. Não consegue arrumar o retrovisor? Chama alguém para ajudar. Fica sentada com o cinto de segurança e vai dizendo para a pessoa, mais para cima, mais para baixo, mais para fora. Pede ajuda para isso. Não é errado pedir ajuda. O negócio é a gente não ter essas pequenas falhas assim de visão ou de controle do carro que vai sim deixar nervosa e vai sim deixar ansiosa. Essa é a terceira dica. Então, lembranças boas, falar o que sente e corrigir erros, tá? No caso da Dani, assim, ela dirige super bem, ela tem um controle super tranquilo do carro, ela estaciona, ela anda dentro da cidade, a questão é toda: oi, tudo bom? A Vivi entrou agora. Ela só tem a ansiedade de pegar a rodovia, porque tem muito fluxo, muito carro. Então, o que a gente vai fazer no caso da Dani? Treinar em dias que o fluxo é menor. Pegar o carro bem cedinho, aquele dia assim, ó, que deu aquele estalo, acorda umas... Eu tô acostumada a acordar às 5:30 da manhã, mas acorda umas 6 da manhã, umas 7 da manhã, pega a rodovia naquele horário.
para ir treinando, não precisa ir muito longe, vai da tua casa, pega a rodovia, volta no primeiro retorno, mas vai treinando aquele espaço ali para tirar essa atenção. Quarto, mudar a visão do que a gente pensa. É para parar de dizer, eu tenho medo, eu não vou conseguir, isso não é para mim, vai dar errado, não vai ter onde estacionar. Essas coisas só vão minando o sentimento da gente. Vamos trocar as palavras. Então, não é que tu tem medo, falta prática. A gente tem que praticar mais. Não é que vai dar errado, tu tá aprendendo. Tem que passar, ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Por que a gente vai aprender a andar de carro sem errar uma marcha, sem um carro morrer? Isso faz parte do aprendizado. Então, a gente tem que mudar um pouco a visão também das coisas que a gente faz. Isso é muito legal também. Porque no momento que a gente vai mudando a visão, né, a gente vai fortalecendo um pensamento positivo. Lembra dos pensamentos sabotadores? É aqui que eles entram. Então, no momento, a gente tem que mudar aquele pensamento. Me comenta aí qual é a situação que vocês sentem mais nervosismo e mais ansiedade para a gente ir conversando e encaixando nas opções das dicas aqui, tá? Isso. Clica no coraçãozinho aí, porque o Instagram diz que eu sou relevante para vocês e é bem legal para mim isso, tá? Eu alcanço mais gente. 5. Planejar o trajeto. Esse é, assim, ó, fundamental. Eu acho que é um dos mais importantes, tá? A gente tem que planejar, vai no computador antes de sair de casa ou no celular, bota no Google Maps, vê o trajeto, anda no carona de alguém nesse trajeto para tu olhar bem tranquila. Anda num horário tranquilo, o trajeto que tu precisa fazer em horário de movimento. Estuda o trajeto. Isso vai fazer muita diferença também. Porque a gente sabendo quantas paradas a gente tem, quantos quebra-mola, quantos semáforos, sabendo todo esse processo, já é metade da ansiedade e do nervosismo que a gente consegue anular, né? É muito importante saber o trajeto. Por exemplo, eu quando preciso fazer um trajeto que eu não conheço, eu boto no Waze, boto no aplicativo do GPS e olho. Vou vendo, vou arrastando para o lado, assim, procurando qual é o trajeto, quais as ruas que eu vou pegar, onde tem movimento, aonde tem uma rotatória, e vou indo para mais ou menos me situar naquela situação. Tirando que eu sempre me perco, né? Vocês já estão acostumadas com isso, porque eu teimo com o GPS, eu me perco mesmo. Até para ir para minha própria casa. Mas isso daí é meu, né? Então a gente tem que se conhecer também. 6ª dica. Então a gente já viu lembranças boas, dizer o que sente, descobrir aonde a gente erra para treinar mais, mudar a visão, o que a gente manda para o nosso cérebro. A gente está aprendendo, faz parte, cometer alguns erros, a gente só tem que corrigir eles e corrigir com prática. Planejar o trajeto. A 6ª dica, parem de se comparar. Nós somos pessoas, uma pessoa diferente da outra. Eu aprendo num tempo, a Dani e a Vicky, a Cleusa aprendem num outro tempo, a Vivian aprende num outro tempo. Cada um tem o seu tempo, a gente não pode se comparar. Não pode, por exemplo, tu se comparar comigo, tu tem, vamos dizer, 10 anos de carteira ou 5 anos de carteira, mas dirige super pouquinho. Não pode se comparar comigo que pego o carro todos os dias. Teve uma época da minha vida que eu fazia de 100 a 150 quilômetros por dia dentro da cidade. Então, tenho muita prática e mesmo assim eu cometo alguns erros. De vez em quando eu deixo o carro morrer, de vez em quando eu encosto quando eu vou estacionar. Isso tudo faz parte, a gente tem que ir aprendendo. 7ª dica, para ter tranquilidade no dirigir. Deixar a lógica de lado. O que é deixar a lógica de lado? Por exemplo,
aquela situação que tu lembra que já deu errado com alguém, que tu já passou por aquilo. Daí tu fica lembrando de coisas que já aconteceram. Deixa eu ver o que a Dani falou. O trabalho do meu namorado é dirigir e ele erra muito. Mas é que tem o dia que a gente tá bem, tem o dia que a gente já não tá tão bem, né? É tudo... Mesmo a máquina também tem dias que ela funciona, né? O celular às vezes tranca, o computador às vezes não liga. E a gente é humano, por que não pode se permitir errar, né? A gente tem que se permitir errar. O diferencial é o que a gente vai fazer na 10ª dica. Aí que vai estar toda a diferença dessas situações. Certo? Então vamos deixar a lógica de lado. Não vamos pensar em tudo que já aconteceu, tudo que pode acontecer. Vamos viver o agora, o presente. Respirar fundo, pensar em só coisas boas e dirigir naquele momento, naquele dia, naquela hora. Não ficar pensando em coisas que já aconteceram ou que vão acontecer. Respira fundo e vai, tá? Mas sim, vai no teu tempo, vai em horários tranquilos, faz trajetos que tu já conhece. Isso tudo faz parte do aprendizado para a gente ter prática. 8. Pelo amor de Deus, comemorem cada micro vitória. É muito importante pra gente. Faz muito bem. Tem que comemorar, tem que achar bom cada coisinha. Conseguiu sair da garagem? Respira, bate palma para ti mesma, comemora. Conseguiu estacionar? Vai lá, vibra contigo mesma. Sabe? Conseguiu pegar um trajeto da rodovia. A Vicky, quando a gente atravessou, ela tinha medo só de atravessar a rodovia, de sair da cidade e pegar a faixa. Eu tento esquecer como foi a minha trajetória para tirar a carteira, porque agora eu dirijo muito diferente e acho que estou mais confiante. Com certeza, Vicky, é treino. É treino, não adianta. E a gente tem que comemorar. A gente não faz isso, Vicky, cada coisinha a gente não comemora, não vibra. É assim que tem que ser. Porque daí tu vai te valorizando, tu vai te dando valor para aquela situação, né? A Dani me contou que ela tirou carteira, daí depois, por problemas lá de uma venda de uma moto, ela perdeu a provisória, teve que fazer a carteira de novo. Daí, quando ela fez a carteira de novo, ela perdeu o pai dela, daí logo em seguida se separou, né? Então, são várias coisas que trazem esse sentimento ruim de tudo que daquele momento. E o que ela fez? Ela pensou no positivo, ela pensou que agora ela tem que levar o filho dela para passear, que ela tem que levar a mãe dela para certos lugares. Ela se fortaleceu nas coisas boas, não nas coisas ruins. É esse aí que é o show do negócio. A gente tem que dar essa comemorada de cada micro vitória. A gente bate palma e grita, né, Vicky? É assim que tem que ser, não adianta. Tem que comemorar. Vamos ver a 9. Eu não sei qual é a tua situação, qual é a tua religião, no que tu acredita, no que tu não acredita, mas do teu jeito, ore, reze, peça forças pro astral. Olá, tudo bom, Gabriele? Peça força pro astral, peça atenção daquele momento que tu precisa de uma força, de uma coragem. Ore, não é feio orar, né? Senta no carro, pede que tudo dê certo, que tu chegue no destino que tu precisa, que tu volte para casa segura, que as coisas só aconteçam coisas boas, que tu consiga fazer todas as marchas, que não sei qual é a tua visão de Deus, né? Mas ore. Isso é muito bom, porque também é uma forma de botar para fora palavras positivas para ti. Deixa eu ver a Dani. Boa. Tenho feito isso para me manter firme e atenta. Mas é a melhor coisa que tem. E a gente tem que usar dessa ferramenta que é a oração, né? Então, não sei no que tu acredita, não sei
como é o Deus para ti. Ó, Pai, tudo bem? A Ana. Mas faça essa oração porque é um jeito de tu te dizer coisas boas, de tu te dizer coisas positivas, de tu dizer para ti mesma que tu vai sim sair de casa com segurança, que tu vai sim chegar bem no teu trajeto, que tu vai sim voltar para casa com segurança. Então, tudo isso faz parte das dicas para ter tranquilidade para dirigir. Para quem chegou agora, a gente já está na 8ª dica. Então, a primeira, desculpe o pessoal que já estava aí. Sentar no carro, botar o cinto, se ajeitar e pensar só em lembranças boas, só de coisas boas. Ó, a Dani frequenta o Kardec. Tem que ir fazendo, tem que ir agradecendo. Emanar energias positivas e pensar nas coisas boas. Isso mesmo, Vi, que é assim que a gente vai. Então, dica 1, lembranças boas. Dica 2, falar o que sente para quem está do teu lado, para quem está junto no carro contigo. Descobrir aonde tu erra para treinar mais aquela situação. Mudar a visão, falar só coisas positivas. Esquece as coisas que já aconteceram, né? Te dá uma chance, te permite também errar, isso também é muito importante. Planejar o trajeto, parar de se comparar com as outras pessoas, cada um é um, né? A gente não pode ficar se comparando. Por exemplo, eu não posso me comparar com alguém que é piloto. Não, eu jamais vou dirigir como um piloto. Eu jamais vou dirigir com alguém que dirige, por exemplo, um carro de emergência, uma ambulância, um bombeiro, polícia. Não, porque eles têm um tempo diferente da direção, né? Deixar a lógica de lado, o que já passou, passou, o que vai vir é só coisa boa que tu vai emanar para ti mesma. Então, viva o agora, o presente é aquele momento que tem que ser valioso. Comemorar sempre cada mini vitória, isso também é muito importante. A gente tem que comemorar até a de acertar o banco. Eu não deixo ninguém mexer no meu banco porque para mim foi uma vitória achar uma posição que eu ficasse confortável, né? Então eu não deixo mexer no meu banco e quando eu pego o carro de alguém eu não mexo no banco porque para mim aquilo é muito importante. Então são coisas que a gente tem que ir vivendo. A 9ª dica, fazer uma oração para quem tu acredita, pede para chegar bem no teu destino, para voltar bem para casa, para que tudo corra bem, que eu não fure pneu. Toda essa situação de ir e voltar para casa, a gente ora antes de ligar o carro. E sempre vai dar bem, sempre vai dar bom. Eu, por exemplo, sempre oro para quando eu deixo o carro num lugar que eu não confio, estacionado, eu sempre peço, ó, cuida do carro para mim, né? Porque é um transtorno para mim ficar sem carro. Então eu sempre oro para que quem está comigo, quem me acompanha, o meu Deus, me cuide naquele momento. E a gente se conhecendo já ajuda muito para ter tranquilidade e diminuir o nervosismo no dirigir. Eu vou contar uma história bem curtinha, tá? Não tem a ver com dirigir, mas tem a ver com ansiedade e com nervosismo, tá? Eu logo que me mudei da casa dos meus pais, eu fui morar num bairro bem perigoso aqui de Porto Alegre. E quando os meus vizinhos chegavam em casa e abriam a porta, eu achava que era a minha porta que estavam abrindo. E aquilo me trazia muita insegurança. Porque eu ficava muito tensa, sempre achando que alguém ia entrar no meu apartamento. Sabendo disso, sabendo o ponto exato, o que eu fiz? Sabe aqueles sininhos de vento? Eu preguei atrás da porta. Aí quando tu abria a minha porta, fazia o blim, 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 blim do sininho. Aí aquilo me tranquilizou. Eu consegui descobrir aonde era o foco do meu nervosismo, aonde gerava o meu medo e tomei atitude para resolver aquilo. É a mesma coisa no dirigir. A gente tem que descobrir aonde que está o medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de
pegar uma rodovia, eu tenho medo de não achar uma vaga fácil para estacionar e a gente tem que achar a solução para aquilo, não ficar alimentando essa situação ruim. A outra dica, eu nem sei que horas já são. Oi, Grazi, tudo bom? A Grazi é uma pessoa também que é minha colega de colégio desde toda a vida. A gente fez todo o colégio junto. E uma conhece a outra já, então quando a gente se conversa, a gente já sabe aonde está a ansiedade de cada uma, onde que está cada momento de angústia. Deixa eu ver, Vic. Tive essa sensação no início quando morei sozinha, que alguém estava abrindo a minha porta. E a gente vai descobrindo o foco, o principal é descobrir aonde gera o nervosismo e aonde gera essa ansiedade. Daí a gente foca naquilo. Também te amo, Grazi. A 10ª dica que a gente usa bastante no coach, tá? Que é o chá. O que é o chá? CHA. Não é o chá de bebê, tá? O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Então, o que a gente precisa? Oi, Aline. A Aline entrou agora e eu nem dei oi. Eu senti isso quando fui assumir um cargo enorme no meu trabalho. E não é só no dirigir, né, Grazi? É em todas as situações que geram nervosismo que a gente tem que procurar onde está a questão do medo e do nervosismo para resolver. Só não dá para ficar alimentando aquilo, né? Tem que realmente focar na solução. Deixa eu falar do chá. O conhecimento de dirigir vocês já têm, porque vocês já têm carteira. Vocês já fizeram a prova técnica, já fizeram a prova teórica, a prática, já estão com a carteira na mão. Quem eu chamei para me ajudar? A Débora, isso foi em 2002, isso mesmo. A Grazi conseguiu um emprego numa cidade perto de Porto Alegre e quando ficou meio sem saída, me chamou para trabalhar com ela. Eu dirigia 70 quilômetros por dia para ir trabalhar com ela, trabalhava 4 horas e voltava 70 quilômetros, mas faz parte, né, Grazi? E era muito bom. O conhecimento vocês têm, que é o mecanismo do carro. O que a gente não tem? É a habilidade. Então, a gente tem que fortalecer a habilidade, que é treinar, ficar confortável dentro do carro. Isso eu vou bater muito na tecla sempre. A gente tem que ficar tão confortável dentro do carro como a gente fica no sofá de casa. Tem que estar muito confortável. Tem que se sentir bem. Ela sempre me encorajou, estava junto comigo dando os primeiros banhos na minha filha. E que medo. É mesmo. Quando a Grazi teve nenê, a Clara, todo mundo foi no hospital ver ela. Eu disse, não vou no hospital, eu vou quando ela for para casa. E quando eu fui visitar ela em casa, era o dia do primeiro banho da Clara. E eu ajudei a dar. É bem emocionante. Veja, a Clara já passou de altura de mim. Mas é bem legal. Fiz parte dessa emoção aí. A Débora nos dá uma sensação de segurança. Chamo ela para tudo também. Mas não é sensação de segurança. Eu só ativo o que vocês têm de melhor. Que é essa que é a moral do coach e do PNL, né? E é assim que a gente trabalha tanto na consultoria quanto na mentoria. Eu ativo em vocês aquele botãozinho que faltava para vocês ter confiança em vocês mesmos, né? Que nem a Vânia, aquela minha aluna de longe. Minhas mensagens entraram sim, Grazi. Entraram as tuas mensagens. A Vânia chegou para mim no último dia de aula da consultoria e disse assim, eu não sei o que tu fez, mas tu fez alguma coisa. Sim. E a gente não precisa lidar com medo, por exemplo, medo com medo. Coragem não é diferença de medo, são coisas totalmente diferentes, né? Só que a gente precisa achar aquele momento que nos faz ter coragem, aquele momento que nos faz ter um sentimento bom, e é isso que eu faço com vocês e gosto muito de fazer. O chá, então, conhecimento,
a habilidade e a atitude. Agora que entra o que eu trabalho com vocês na consultoria e na mentoria, é a atitude. Pegou o carro, tu já sabe pegar, tu já sabe te arrumar no carro, tu sabe manobrar ele. Não sabe muita coisa, por exemplo, tem gente que reclama bastante que não sabe estacionar, isso é habilidade, a gente tem que treinar mais. Mas o mais fundamental de tudo, a minha maior dica hoje para vocês é a atitude. O que tu faz quando dá uma coisa errada? O que tu faz quando uma situação sai do teu controle? Quando tu dirige num trânsito muito pesado, com muitos carros em volta, o que tu faz? Qual é a atitude que tu tem? Isso é o que faz toda a diferença, né? Então, o que a gente trabalha quando eu trabalho com as minhas alunas? O que fazer em cada situação? Isso é o que faz a diferença. Porque hoje, quando tu fica nervosa, ansiosa ou fica com medo de uma situação, muitas de vocês me relatam que simplesmente entregam a chave do carro para quem está no carona. Abandona a situação. Não vou estacionar porque o meu marido estaciona melhor que eu. Isso não é uma atitude que vai te dar nada positivo, sabe? Respira fundo para não pirar, Vicky, é isso mesmo. Cada pessoa tem um ponto de atitude, né? Mas, por exemplo, alguém tá te pressionando numa rodovia, tá fazendo sinal de luz, tá te quase empurrando o teu carro, o que tu faz? Tem gente que entra num pânico tão grande, numa sensação de medo tão grande, que dá branco, não lembra mais onde fica para ligar a seta, não lembra como troca a embreagem, não, simplesmente dá um branco de um pânico, que daí isso tu pode causar um acidente, sabe? Enquanto ele continuar estacionando, ele sempre vai estacionar melhor. Com certeza, tu deixa de treinar. Tu não tá tendo a atitude de tentar treinar. Esses são os desafios que eu falo para vocês. É uma atitude diferente daquela que tu já tá acostumado. Ele vai estacionar sempre porque ele estaciona melhor, mas e daí o teu desafio? Qual é a parte que tu vai te desafiar? Para a gente ter uma tranquilidade para dirigir, estacionar, para pegar o carro, a gente tem que ter consciência do que vai acontecer a cada passo. Eu preciso saber, por exemplo, se eu botar em marcha ré, para onde que o carro vai. Eu sabendo isso, eu boto marcha ré sem nem olhar mais, né? Mas a gente precisa ter as atitudes de se desafiar, a atitude de tentar. Faz em lugares mais calmos, em horários mais tranquilos, bota uma música bem suave no carro, te empodera dentro do carro. Lembra das dicas de empoderamento que eu dei para vocês uma vez? Faz a posição da Mulher Maravilha, te empodera, mas não pode deixar uma situação vencer por medo, né? Então, eu acredito que tudo que a gente conversou hoje, acho que foi tudo que eu separei para a gente conversar, pode sim ajudar a diminuir a ansiedade, o nervosismo enquanto dirige. Eu tô com minha colinha aqui. E a gente consegue trazer essa tranquilidade desse momento. A questão toda é se sentir bem dentro do carro, ter aquele aconchego, ser um lugar seguro, né? Para mim, isso é muito importante. E os primeiros passos é de saber aonde que causa o medo, qual é a situação. Eu convivo mais com a Vicky, né? Então, por exemplo, eu sei que ela tem medo de coisas não planejadas. Não dá para pegar ela de sopetão. Tem que planejar. Então, falo com ela assim: daqui 2 dias nós vamos pegar a autoestrada. Amanhã a gente vai pegar a autoestrada. É hoje de tarde que nós vamos pegar a autoestrada. Eu venho vindo falando com ela, para ela ir se acostumando, né? A Vera, por exemplo, tu tem que pegar de sopetão, senão ela não faz. Então eu chego nela e digo: agora nós vamos fazer isso. E daí dá certo.
né? São coisas assim. A Grazi também é muito do agora. Ela, depois que cai a ficha, é que ela planeja. Não faça isso sem planejar, eu não funciona. É, com certeza. Cada pessoa funciona de um jeito, né? O pouquinho que eu conversei com a Dani, eu já vi que ela também não é de muito planejamento, ela é de pegar e fazer. Então, cada pessoa é diferente. A gente tem que se acostumar com como a gente é, falar para o outro, ó, eu funciono assim, eu funciono planejando, eu funciono na emergência, eu funciono na emergência. Eu, as coisas muito planejadas eu já não consigo muito, porque sim, eu sou muito ansiosa e eu quero que as coisas se resolvam logo. Então, para mim, tudo é para ontem. Então, quando eu sou pega de surpresa, de sopetão, assim, eu funciono melhor. Tanto que a minha família tem costume de me chamar em coisas de emergência, né? Se alguém tá doente, sou eu que sou chamada. Se tem que levar alguém pro médico, sou eu que sou chamada. Se tem que correr para lá e para cá, sou eu que sou chamada. Porque eu funciono na emergência. Isso, eu sou ligada no 220. Eu também, Dani. Mas antes de sair eu penso no trajeto. Mas é a mesma coisa que eu faço. Nós somos mais ou menos parecidas, né? Faço ele todo na minha cabeça. Eu faço no Waze. Eu faço todo no Waze o que eu tenho que ir, o trajeto que eu tenho que ir. Me planejo, mas faço na hora que tem que fazer, né? Às vezes me planejo já com o carro ligado, já me ajeitando no carro, já vou ligando o GPS para ver o que eu tenho que fazer, mas cada pessoa funciona de um jeito. A gente tem que se conhecer. Então, para quem não pegou, eu depois deixo na descrição também, né? Lembranças boas, dizer o que sente, descobrir aonde que tá errando para treinar mais. Só fiz trajetos curtos ainda, mas é assim que começa, Dani. É assim que começa. É assim que a gente vai de pouquinho em pouquinho. Eu gosto muito de dizer pequenas metas, grandes objetivos. Então a gente vai de meta em meta pequenininha para chegar num objetivo maior. A gente tem muitas dessas coisas que acontecem com a gente, assim, que a gente precisa dar a cara a tapa, assim, né? Por exemplo, eu tenho um medo terrível de moto. O que eu faço? Quando eu tenho a oportunidade de alguém de moto perto de mim, vamos dar uma volta? Me bota na carona, faz. Já fui a Arroio dos Ratos de moto, já fui visitar uns amigos na carona de moto, porque eu preciso ir me desafiando ao ponto de eu queria para esse ano, mas não deu por causa da pandemia, de querer tirar a carteira de moto, porque eu preciso ter alguma coisa para me desafiar, né? Então tudo faz parte. Eu hoje não dirijo moto, faz 25 anos que eu dirijo carro, mas moto eu não pego. Já tentei, daí eu tenho a mão pesada que nem eu tenho o pé pesado, não deu bom, né? Mas eu quero ainda tirar a carteira de moto. Planejar, mudar a visão, parar de se comparar, deixar a lógica de lado, comemorar, fazer a oração, tudo faz parte de tu ter uma tranquilidade para dirigir. Também nunca pegou moto, Vicky? Eu acredito que não seja um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa que eu me coordeno melhor de 4 rodas para cima, né? Não, não sei muito bem lidar com 2 rodas, mas vai saber, né? Eu fazia, vou contar uma coisa de adolescência e de criança. Eu fazia bicicross, tenho medalhas de bicicross, campeonato de bicicross eu fazia na praia. Mas isso eu tinha o quê? 12, 15 anos, né? Não sei se moto seria a mesma coisa, também tenho medo. Também, a Vicky também prefere 4 rodas, mas isso é de cada um. Se vocês ainda têm alguma coisa para me dizer aí de qual o medo que gera em vocês se apegar, eu sei que o pessoal mais me reclama é de estacionar. Estacionar é pura prática, a gente tem que
gravar pontos certos de estacionar. Por exemplo, se estacionar no meio-fio, na calçada, entre dois carros. Emparelha o retrovisor do carona com o retrovisor do carro que está na frente da vaga. Gira o volante para a direção da calçada. Dá uma andadinha até o carro que está estacionado na frente da vaga que tu tem. Chegar mais ou menos no meio da porta do carona. E daí tu ajeita o carro dentro da vaga. São tudo pontos que a gente tem que ir treinando. Deixa eu ver. Já não sou muito boa com bicicleta. Acho que com moto ia ser não, pode ser que não. Pode ser que não, Vic. Pode ser que com moto seja fácil. Deixa eu ver a Dani. Medo de machucar alguém. Dani, eu tinha lembrado. Pensei disso no início da live e esqueci. Vamos falar disso. Acho que a Vicky também tem essa sensação. Tem medo de pegar o carro e machucar alguém ou até se machucar, né, Dani? Isso é bem, bem importante, porque são coisas... Tu provavelmente é uma pessoa mais controladora e tudo que tá dentro do teu controle para ti é tranquilo, né? Por exemplo, cuidar das tuas coisas, cuidar do teu trabalho, do teu filho, da tua casa. São coisas que tu tem aquele controle. E no momento que tu sai numa rodovia, que tu sai no trânsito, tu não tem controle dos outros, né? Deixa eu ver. Outro medo ali é medo de errar a marcha da Gabriele. A Diana também tem esse medo de machucar os outros. Então, vamos falar primeiro de machucar alguém, tá? Se tu dá uma olhadinha nos meus posts sobre... Toda segunda-feira eu tô postando uma série sobre direção defensiva. Se tu andar dentro das normas, se tu andar na velocidade certa, se tu tiver tranquilidade no dirigir, sabendo todos esses itens que a gente conversou hoje e souber qual atitude tomar, tu não vai machucar ninguém. Eu garanto para vocês que é uma situação assim. Eu nunca sofri um acidente que eu bati em alguém. Eu nunca sofri uma situação que eu machuquei alguém, né? Por quê? Porque eu ando sempre concentrada no que eu tô fazendo. Isso. Por isso, na prova de CNH, meu medo não era a baliza, só dependia de mim. Mas o trajeto na rua não depende exclusivamente de mim. Minha baliza é perfeita. Isso mesmo, Dani, é porque tu é uma pessoa que gosta de ter controle da situação. Então, o que eu te indico? Para quem tem medo de andar num trânsito mais movimentado, como uma rodovia ou até na cidade. Treina bastante em horários calmos, para tu conhecer o trajeto, para tu ter confiança no trajeto. E daí tu vai ver que com o fluxo vai amenizar a tua ansiedade, porque tu vai ter controle do trajeto, entende? Porque, por exemplo, assim, eu tenho medo de pegar a estrada com muito caminhão, que Rio Grande tem bastante caminhão, né? Saber o quê? Nunca entra de uma faixa lateral para uma rodovia na frente de um caminhão, deixa eles passarem. Porque o caminhão é um carro muito pesado. Oi, Sandra. Carro muito pesado. Vai te causar... Eles não freiam, eles não param, porque às vezes a carga vem para cima da cabine e machuca eles. Então, entra depois num caminhão. Tenta entrar na faixa. Anda um pouquinho pelo acostamento até pegar velocidade, para depois entrar na faixa já numa velocidade, né? Então, são todas coisas que a gente consegue ir treinando com fluxo menor. Deixa eu ver aqui a Gabriele. Imprevisibilidade do trânsito me assusta. Por exemplo, receio de acontecer alguma coisa e não saber como lidar. Aí tu também falou de errar marcha, né? Então vamos primeiro no errar marcha, tá, Gabriele? Para não errar marcha, treina. Treina com o carro, chega, senta no carro, se ajeita, bota cinto, tudo, vira só uma volta na chave, não liga o carro, só liga o painel, bota o pé na embreagem, treina todas as marchas ali paradinha, não precisa sair do carro.
pega um post-it daqueles maiorzinho, desenha as marchas iguais às que tem no teu câmbio e bota no painel para ficar olhando sem precisar baixar a cabeça. A questão da marcha é treinar. E se tu entender direitinho assim a mecânica, eu gosto muito da parte mecânica também. A mecânica da marcha, elas são dentinhos, tá? Então tu só tem que acertar os dentinhos. Se tu sempre botar assim, primeira, ponto morto, segunda, ponto morto, terceira. Se tu sempre partir do ponto morto, a marcha vai entrar bem direitinho. Eu acho que eu tenho um vídeo de como segurar o câmbio, que também facilita muito de tu acertar a marcha. O jeito certo de segurar o câmbio. Vou dar uma olhadinha e vou botar no stories depois da live, tá? Que isso também é muito importante e facilita botar a marcha certa na hora certa. Sem dizer que até 20 quilômetros, chegou nos 20 quilômetros, bota a segunda, chegou nos 30, bota a terceira, chegou nos 40 quilômetros, bota a quarta, chegou nos 50 para cima, coloca a quinta marcha. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Eu posto depois, Gabriele. Eu boto nos stories, é só dar uma olhadinha depois da live, que eu sei exatamente qual é o vídeo que eu quero te mostrar. Como posso perder o medo de rodovias? Sandra, a gente estava conversando disso. É a questão de treinar em horários tranquilos. Treina um trajeto menor de rodovia, tipo, entra na rodovia e volta no primeiro retorno, mas em horários tranquilos. Que não tenha muito movimento, que não tenha muito caminhão, de preferência bem cedinho, né? Eu gosto de pegar a estrada tipo 5h30, 6 da manhã, que não tem quase ninguém, para a gente ir treinando. Daí quando tiver confiança daquele trajeto, aumenta um pouquinho o trajeto, pega um horário mais movimentado. A questão toda é que vocês têm medo de não controlar o outro, né? Só que isso a gente nunca vai controlar, a gente tem que só ficar atenta, sempre olhar para tudo que está acontecendo, olhar longe, não olha para o carro que está aqui na tua frente ou o carro que está aqui do teu lado, não olha lá adiante, olha, a distância tem que ser maior para tu ter uma visão periférica maior também. São coisas que a gente tem que ir indo e é só prática, não tem como inventar coisa para vocês. A gente tem que ter a tranquilidade de estar fazendo a coisa certa, né? Se vocês precisarem de algum aprofundamento desse assunto, um treino específico para isso, daí é só clicar no link lá da bio, que é embaixo da fotinho do perfil, que eu tenho a consultoria para quem é de Porto Alegre e a mentoria para quem precisa de atendimento online que não é daqui de Porto Alegre, tá? Mas eu acredito que tudo sejam situações que a gente consegue controlar com um pouquinho de prática, né? E com essa calma, assim, de saber que tá fazendo certo. Um dia a gente estava voltando de viagem, eu e a Vicky, e eu disse para ela assim, ó, tá vendo aquele carro lá da frente? Quando ele passar na frente do posto, ele vai pisar no freio. E foi o que aconteceu. Porque eu já tenho tanta vivência, passo tanto tempo no trânsito que eu já sei o que os outros vão fazer. E é isso que eu passo para vocês. Precisa ir e se desafiar um pouquinho, precisa treinar em horários mais calmos, treinar o trajeto, porque tu vai começar a ver exatamente, tu consegue prever o que os outros vão fazer. Consegue prever. Quer ver alguém que tem medo de rodovia quando passa um caminhão ou quando passa um caminhão do lado, um caminhão que está chegando perto, a pessoa pisa no freio. Porque aquela pessoa não tem segurança de andar na rodovia. E vocês não fazem isso? Aí a gente sabe direitinho o que acontece. É só ter prática. E prática tem que se desafiar para fazer. Tem que ir tentando. Senão não tem como. O errar a marcha é treinar também. Bota o post-it ali no painel para ficar olhando para o desenho e não para o câmbio, porque cada vez que tu abaixa a cabeça para olhar para o câmbio, tu perde alguma coisa que está acontecendo no trânsito. Então, essa é uma dica bem legal. Vou postar depois no Stories como segurar o câmbio, também facilita bastante.
segurar o câmbio da forma certa, né? Ou a rodovia. Deixa eu ver a ele. Amo o teu jeito calmo de falar. Deus abençoe. Amém. Um dos itens hoje foi orar. A gente tem que orar, sim. Tem que agradecer, tem que pedir coisas boas. E a questão não é que... Como eu falo com vocês, é porque eu sei que vocês sabem dirigir. Eu sei. É vocês que não acreditam. Não confiam em vocês dirigindo, confiem em mim dizendo que vocês sabem dirigir. Porque eu sei que vocês sabem. O que falta para vocês é prática. É uma confiança assim de alguém dizer uma coisa positiva para vocês. Não tem ninguém em volta para dizer uma coisa positiva, digam vocês mesmas. Olha no espelho e se diga uma coisa boa. Se diga uma coisa positiva. Deixa eu ver o que é a Dani. Fiz isso aí, mas te agradeço muito. Sigo te acompanhando e vou te contando a minha evolução. Uma ótima notícia. Fale. Segue mesmo. Participa lá que eu quero saber também, me conta tudo. Eu adoro saber quando vocês me contam as coisas. Porque eu consigo ver para que caminho que eu tenho que ir, né? Para se eu falo mais. Tu quer que eu fale aqui? Sim, tu é foda. Nós todas somos. Eu tô até bolando, eu disse que semana passada que eu fiquei um pouquinho ausente, né? Porque eu tô bolando um movimento. Nós vamos fazer um movimento aí bem legal. Trazer vocês tudo pro lado bom da vida, da direção, da rodovia. Boa noite, Dani. Descansa, fica com Deus. Certo, gente? Se digam coisas boas, pensem coisas boas, orem por coisas boas. Se já deu errado alguma vez, pula isso, vamos para outra e assim a gente vai conseguindo se melhorar todo dia e treinar todo dia. Eu vou deixar a live salva, vou deixar as 10 dicas na descrição. Se assistir depois, deixa lá o comentário. Depois vai lá, dá uma curtida, comenta o que achou da live, indica a live para alguém que precisa ouvir essas palavras. Oi, Brenda. Eu acho muito importante a gente divulgar o máximo possível para todas as pessoas que têm algum medo, algum nervosismo, ansiedade no dirigir, consigam pelo menos começar a se desafiar, né? Não precisa de uma hora para outra resolver tudo, mas que comece passo por passo, certo? Vou ficar por aqui, já faz uma horinha que a gente tá aqui. Oi, Brenda, eu vou deixar salvo daí, depois tu dá uma assistida, tá? Curte lá, porque já tô indo. Ó, a Dai também entrou agora. Se vocês quiserem me deixar aí o que causa nervosismo para vocês. A Vicky tá dizendo pra ti, ó, Brenda. Dá uma olhada na live depois, quando eu deixar salva, porque vai ser bom pra ti. Também acho. Tá? Qualquer coisa, não conseguiu falar comigo agora, manda inbox, manda ali nos comentários. Mas assiste agora, Dai. Assiste, eu vou deixar salvo. E qualquer coisa, deixa nos comentários ou me chama inbox, se tu se sentir mais confortável. Não tem porquê. A gente consegue conversar sim. Certo, gurias? Um beijão, muito obrigada por vocês terem vindo. Até! Vai deixando aí teus comentários. Beijão. Tchau, tchau. Ai, obrigada, Dai.